Olá mais uma vez, dando sequência então aos nossos episódios aí da viagem a Israel sobre arqueologia bíblica. Nesse episódio eu vou tentar falar de três lugares, né? Bet-Sean, que o mapinha mostra aqui, né? Bet-Sean, aqui ao sul do Mar da Galileia, Corazim e Nazaré, né? Nazaré, que está aqui no meio do caminho aqui, né, entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo. Muito bem. Bet-Sean é citado em vários lugares também na Bíblia. Vamos acompanhar a leitura de algumas passagens, né? Essa primeira está no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 12. Todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean. E vindo Jabes, os queimaram. Então, logo depois da morte de Saul, os inimigos fixaram, né, penduraram os corpos de Saul e de seus filhos no muro de Bet-Sean. Em Crônicas também, e do lado dos filhos de Manassés, Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição. Em Josué, então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e as suas vilas. E por último aqui uma passagem em Juízes 1:27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição. Agora eu vou abrir aqui algumas fotos, né, de Bet-Sean. Bet-Sean é um sítio muito grande, né, que essa primeira foto eu mostro, é a foto do grupo, né, que fez o curso lá na Universidade Hebraica e no Instituto Moriá. Então a gente vê que era uma cidade muito imponente, né, pelas ruínas aí descobertas. Aqui é uma foto mais panorâmica desse sítio de Bet-Sean. Vou tentar aproximar aqui um pouquinho. Aí eu já quero aproveitar para comentar. Aqui, percebe que essas colunas caídas aqui, ó, né? Aqui, ó, a gente pode ver também. Aqui, mais duas colunas caídas. Uma boa parte das colunas caídas aí, elas estão caídas para o mesmo lado, né? Isso em função de um terremoto que aconteceu nessa cidade e que a levou aí, então a uma das destruições pela qual Bet-Sean passou. Aqui é mais uma foto panorâmica de Bet-Sean. A gente vê lá bastante mosaicos, né, nos pisos, típicos, né, da época romana. Tem bastante foto aérea, né, mais panorâmica aqui para ver esse lugar. Lembrando então, como nós lemos aí na passagem bíblica, foram nos muros dessa cidade que os corpos de Saul e seus filhos foram pendurados. Aqui tem uma ilustração, né, demonstrando como eram então as construções, né, como seriam as construções antes da destruição, né, como que funcionava. Então aquelas colunas grandes que a gente vê, era uma área coberta, né, com a rua ao lado. Aqui dá para perceber, né, os mosaicos, né, no chão aqui, ó. Então era provavelmente área coberta, como se fosse um calçamento aí, né, as bases das colunas, que eram também construções da época. Aqui tem uma curiosidade nessa foto. Vou tentar aproximar para mostrar. Não sei se vai dar para perceber, mas nas ruas, né? Se vocês perceberem aqui, ó, as pedras formam como se fossem linhas, né, de desgaste que eram formadas pelas rodas das carroças, né? Então pense um tanto de carroça que passou por aqui para chegar a afundar então
na estrada esses caminhos, né, aqui mais uma vez os mosaicos, né, é uma coisa incrível, gente, quando nós olhamos essa arte feita aí com pastilhas, né, é tão bonito, e pensar que isso tem 2000 anos, né, e está aí preservado, né, algo, eu penso, né, muito sofisticado para a época, né, é bonito hoje, imagine naquela época. Aqui áreas, né, das salas do que seria um palácio, né, acho que era do governador da região, e mais uma vez, né, repito, é bonito hoje, imagine na época, né, como isso era legal. Aqui ó, a foto ficou perdida aqui no meio, essa a senhorinha que nos recebeu na pousada lá em Migdal, né, na beira do Mar da Galileia. Essa foto é do Mar da Galileia e a pousada, ela ficou perdida aqui no meio, mas está valendo. Aqui também está perdida essa foto, só curiosidade, né, cultivo protegido lá em Israel, né, com irrigação, né, talvez seja morango, alguma outra hortaliça aí cultivada, né, a gente chama plasticultura, né, na agronomia. Outras lavouras, né, sempre tudo com irrigação. Essa do lado direito aqui, ó, são bananais, né, eles cultivam banana lá com telado e irrigação também. Bem interessante. Aqui foto do entorno lá na região, cultivo de tâmaras. O tema é arqueologia bíblica, mas essas coisas curiosas da cultura moderna também eu gosto de mostrar, né? Calçamento aqui, né, lá muito bem. Bet-Shean. Essa foto também tem uma curiosidade, nessas estruturas, elas, claro, elas servem para nós termos uma ideia, né, da formação do tel, né, que são as camadas arqueológicas formadas ao longo do tempo, né, então ele demonstra qual camada é de qual período, mas também tem uma função interessante que é para deficientes visuais, né, terem uma percepção melhor de qual a dimensão, qual o formato desse sítio arqueológico. Isso é bem interessante, bem curioso também. Aqui era um dos portões, né, da cidade, né? Então a gente sabe que a cidade era murada, né? Então, e esse era um dos portões lá. Lugares provavelmente para guardar alguma coisa, ou cereais, né? A região lá do entorno é muito bonito. Desse tel, né? Bet-Shean ou Bet-Shean. Sim, ó, aquela casa que eu comentei agora há pouco, que tinha os mosaicos, né? Era uma casa, então, de um governador egípcio. Então é de uma época, né, do 12º século, em que o país era dominado pelos egípcios, né? Isso fica em cima do morro, né, onde é essa casa do governador egípcio. Como que eles sabem disso, né? Essa pedra foi encontrada então com as inscrições, né, que relatam que é a casa do governador egípcio. Essa pedra ela é na verdade uma reprodução, né? A original está em algum museu por aí, talvez em Israel ou até no Egito ou Inglaterra, né? Aqui é uma outra estrutura tridimensional, né, para deficientes visuais e para os turistas também verem como é o sítio todo. Lá embaixo um cemitério. Enfim, esse é o sítio então de Bet-Shean, né, o Bet-Shean, né, bem curioso, as estruturas muito grandes aí. Uma cidade esplendorosa, né, muito sofisticada para a época. As colunas, mais uma vez, tombadas mais ou menos no mesmo sentido aí, né, em função de terremoto. Aqui novamente uma questão curiosa, né? Essas pedras que têm os ângulos muito certinhos são reconstruções modernas,
enquanto as mais antigas são originais, né? A gente consegue perceber nitidamente o que é reconstrução e o que é antigo. Ó, as colunas em mármore, é incrível a precisão deles, né, na época. Bet-Sean, tá aí ao norte de Israel. Tem ainda aqui outra curiosidade, eu estou avançando as fotos para mostrar para vocês. Aqui, né? Fases distintas, percebem? Que eles construíram uma camada em cima aqui, né? Esse piso é mais recente do que o mosaico que está por baixo. Aqui eram piscinas, ó, da época, né? Então aqui tinha, Bet-Sean contava com uma casa de banho, então isso eram locais mesmo para banho, né? Público, era onde acontecia, era onde a cidade acontecia, né? E ficava se discutindo questões filosóficas, né? Até fofocas, né? A casa de banho era o social da cidade. Aqui é possível ver a estrutura de aquecimento, né, que eles tinham para saunas. Esses postes pequenininhos aqui eram uma base, em cima desses postes havia um piso. Isso fazia com que o piso dessa sala fosse aquecido. Então tinha como se fosse não é uma caldeira, mas uma fornalha do lado de fora, e a saída dessa fornalha, o ar quente, fumaça passava, né, por baixo desse piso, aquecendo aí todo o ambiente, né? Lembrando que Israel, em alguns momentos do ano, chega a ter neve, né? Ter bastante frio. Utensílios, né, da época, né? Eles usavam para passar creme, para raspar a gordura, aí, o óleo da pele, né? Utensílios de toalete mesmo. Os túneis aí onde o ar quente passava, né, para aquecimento dessas salas. Mais piscina, tinha piscinas quentes, piscinas frias. Eles trabalhavam também com choque térmico. Aqui uma curiosidade, não sei se vai ser possível perceber, mas isso aqui eram as latrinas, né? Estão vendo esses dois pedaços de madeira aqui? Eles funcionavam como se fossem bancos. Então a pessoa vinha, sentava aqui entre esses dois bancos. Embaixo aqui, ó, é um canal com água corrente. Então a pessoa defecava aqui, né, e a água corrente levava aí as fezes embora, para manter esse lugar limpo e arrumado. E aqui dá pra gente ter uma ideia também do número de pessoas que Bet-Sean abrigava, porque pelo número de latrinas, né? Então pensa, isso aqui tinha um fluxo muito grande de gente para usar o banheiro aí, pelo número de postos aí para poder defecar, né? E privacidade nenhuma, né? Então todo mundo sentava lá e já batia um papo, trocava uma ideia e liberava lá o cocôzinho aí. O teatro, né, da cidade, muito preservado ainda, né? A arquibancada tudo em pedra, né? Bem preservado ainda nos dias de hoje. Bet-Sean, como é um sítio grande, tem bastante coisa para mostrar, né? Aqui é uma demonstração de como eles transportavam nessas pedras muito grandes, pesadas, né? Então tinha uma tecnologia aí envolvida, né? Eles prendiam nessas rodas e conseguiam transportar de longas distâncias. Aqui é uma maquete tridimensional do sítio todo, né? A gente consegue ver melhor. Então aqui em cima, cadê aqui? Né, a casa do governador, né, em cima do morro. Aqui embaixo, ó, a casa de banho, o teatro, né, as estruturas da cidade aí de Bet-Sean. Enfim, Bet-Sean é isso, né? Tem museu, né? Bastante informação. Culinária típica deles lá, né? Onde nós comemos. Bet-Sean é isso. Vamos para a próxima. Corazim.
né? Voltando só para mentalizar, ó, então Bet-Sean estava aqui, opa, perdão, Bet-Sean aí onde está o alfinete, né? Aqui ao sul do Mar da Galileia. E agora a gente vai subir um pouquinho de novo, para cima de novo do Mar da Galileia, e vamos ver Corazim, aqui ao norte um pouquinho para cima de Cafarnaum. Corazim tem esse relato, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentados em saco e cinza se teriam arrependido. Então essa passagem aí de Corazim, vamos ver as fotos. Cadê Corazim? Aqui. Aí. Corazim. Corazim é um sítio de pedra basáltica, né? E aqui tem as ruínas de uma sinagoga. Então esse é o sítio de Corazim, e no entorno da sinagoga sempre haviam esses tanques, né? Muitos usavam se purificar, né? Especialmente no sábado, para poder participar do estudo da palavra, da Torá, aí dentro da sinagoga. Aqui a reconstrução, né, não é bem capitel, mas do cume aí da estrutura acima da sinagoga, né? São peças originais, né, da sinagoga da época. Aqui é uma reprodução do que seria o banco do responsável lá, né, pela sinagoga, né, do líder, né? Como é uma réplica, a gente pode sentar. Aí eles citam que o original está no Museu de Israel. A gente pode sentar e brincar lá com essas peças. Eles explicam que a sinagoga era bem decorada, também bem sofisticada para a época. Um entalhe na rocha, né, de medusa, né, então provavelmente um aproveitamento de outras épocas, de outros povos, né, já que Medusa era uma deusa da mitologia, né. Conchas, né, no detalhe. Aqui também dá para ver o que é antigo, o que é reconstrução, né. Dá para ver direitinho aí que essas peças muito retinhas são essas aqui muito retinhas, ó, são reconstruções atuais, e as de baixo aqui um pouco mais degradadas são originais. Aqui em cima também é original. Aí, ó, o entorno, né, da sinagoga, provavelmente casas ou depósitos de mantimentos, alguma coisa do tipo. Essa aqui é um moinho, né, de farinha. Esse bloco de pedra ia girando e macetando os grãos para obtenção de farinha. Algumas prensas para obtenção de óleo, né. Aqui essa região, a região que a gente chama dos montes de Bazã, né. A Bíblia também cita os touros e as vacas de Bazã, né, como uma região farta, né. Então esse é o sítio arqueológico de Corazim, né, lembrando a passagem então de Lucas, né, uma advertência para Corazim. Olha, Corazim, se em outros lugares já tivessem visto tanto de milagre que vocês viram, eles já teriam se convertido, e vocês ainda não se arrependeram, né? Isso é Corazim. E o último neste episódio, vamos falar um pouquinho de Nazaré, né? Nazaré tem bastante curiosidade, né? Então Nazaré está espetado aqui, né? Então está no meio do caminho também entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo. Hoje, né, a capital, a maior cidade do Distrito Norte, e a população é em sua maioria árabe, né? E citações no Novo Testamento descrita como local de nascimento da Virgem Maria, e onde Jesus Cristo passou sua infância. Por isso que Jesus Cristo também é conhecido por o Nazareno, né? Então é um lugar de muita peregrinação cristã, né? Nazaré. Inúmeras passagens, né, sobre esse lugar, né, onde Deus
habitou. Vamos ler duas aqui, pegar a primeira e a última. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Vamos pegar a última aqui. A primeira em Mateus 21:11, a última. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas 4,16 e inúmeras outras passagens bíblicas que relatam Nazaré. Antes de passar para as outras fotos, essa aqui são fotos atuais, né, da Nazaré atual. Aí uma curiosidade que lá, exatamente por ser um centro de peregrinação, a gente vê muito comércio, né, de badulaques, nessas miudezas da fé, e muitas pessoas compram acreditando que essas peças teriam aí algum poder, etc. Mas a gente sabe que o poder está em Jesus Cristo e não em objetos ou amuletos. Vou mostrar mais algumas fotos de Nazaré. Essa aqui ainda é em Bet-Sean, né? Que nós vimos ainda há pouco. De Bet-Sean a gente foi para Nazaré, o caminho, né? Para chegar até Nazaré. Então fotos da Nazaré moderna, asfalto muito bom, muito bem sinalizado, uma cidade bonita, né, Nazaré. Aqui é um dos sítios, né? Aqui eu comentei em Bet-Sean, né, sobre o afundamento da estrada pelas carroças, né? Aqui vai dar para ver melhor, né? Os mosaicos também bem bonitos, inscrições aí, eu acho que em grego, né? Os mosaicos novamente aqui, ó, que eu comentei, né? Aqui dá pra ver melhor, ó, o afundamento da pedra aqui de tanto passar a roda de carroça, né? Tamanha importância então dessa cidade para sua região. Aqui os mosaicos, né, relatando talvez os jardins, né, da criação, né, pelos animais, as pessoas, né. É uma hipótese, né, que eles colocam lá. Mais uma vez aqui a gente pode ver as camadas, né, de reconstrução da cidade. A gente vê que um piso foi soterrado, né, por outra fase, né, paredes construídas em cima. Olha o mosaico mostrando o dia a dia deles, né, com brincadeiras, né, aí dentro dessa construção moderna que eles abrigam, é para abrigar então um mosaico, né, um piso em mosaico. E esse piso em mosaico tem uma curiosidade, é esse piso que é conhecido, né, ou tratado como a Mona Lisa, né, dos mosaicos, por conta dessa mulher aqui, né, construída com as pastilhas, porque a expressão que eles conseguiram colocar, né, na construção desse rosto, com brilho, com luz, né, com adornos, a gente consegue ver o brilho, né, o olhar. Ele é considerado como então a Mona Lisa dos mosaicos, e realmente é muito bonito, né, de ver a riqueza de detalhes que eles conseguiam colocar, o dia a dia, ó, transportando aí talvez caça, frutas, ó. A gente vê ave aqui, né, acho que um pato, burrinho, e a gente vê como era a vestimenta da época, né, muito bem registrado aí. Aqui certamente para prensa, né, de extração de óleo de oliva. Aqui é um cemitério, né, judeu. O sítio aqui também, outra curiosidade, percebem que a rodovia passa praticamente dentro do sítio. Esse sítio foi descoberto, então, ele era totalmente soterrado, encoberto aí pela vegetação. Ele foi descoberto na construção aí dessa rodovia. Isso é muito comum, né? Aqui, ó, em Nazaré, né, na rua é possível eles ficam com essas bancas aí, você pede um suco lá, ele espreme na hora lá, suco de romã, né, ó.
aqui dentro das lojas, né, como eu comentei, você encontra lá o vinho de Nazaré, água do Rio do Jordão, né, a água benta. Ele tem uma série de, de comércio lá, né, de miudezas lá. Eu tirei essa foto aqui, o cara queria me cobrar, né, porque eu tirei a foto do papagaio, depois eu acabei brincando com ele e saí. A igreja moderna, né, católica moderna em Nazaré, muita gente vai visitar, né, os quadros e murais aí dos vários santos da igreja católica, né, elementos da sinagoga, né, da arqueologia, porque tá vendo, embaixo da igreja tem então os resquícios, né, ou as ruínas da sinagoga da época. E ainda sobre Nazaré, né, como é uma cidade eminentemente muçulmana, né, a gente na praça lá a gente encontra esses cartazes aqui, eles falam, olha, pessoas da escritura ou cristãos, não se excedam, né, não excedam os limites da religião, dizendo que não existe um só Deus, né? Jesus Cristo, filho de Maria, foi somente um mensageiro de Deus, né? Então eles colocam esses alertas aí, né? Não diga três Deus, né? Ou trindade, pare com isso, né? Vai ser melhor para você, né? Eles colocam que somente Alá é o Deus, então eles não creem na trindade. A gente vê esses cartazes, esses alertas aí em vários lugares lá na cidade. Dá até um certo medinho. Né, tá vendo? Aqui é uma mesquita, então esses alto-falantes, eles ficam, é comum em várias horas no dia, eles ficam com cânticos chamando o povo para suas orações lá, né? Aqui uma reprodução de como seria esse interior do lugar lá onde tem aquele piso, né, de mosaico. Então eu vou encerrando essa parte, né, esse episódio, né, aqui em Nazaré. Então nós vimos Bet-Sean, Corazim e Nazaré. Espero que tenham gostado. Grande abraço.